Hoje nós vamos falar sobre âncora. Amém? O que é uma âncora? Você sabe? Você sabe uma âncora? O que é? Uma âncora é usado nos barcos para prender os barcos ao fundo, para que eles não sejam arrastados por qualquer vento. E quando a gente lê a história aqui de Paulo, no capítulo 27, no verso 27, ele diz que ele estava sendo escoltado porque ele estava sendo preso. Ele foi preso e ele estava sendo levado para Roma, para ser julgado em Roma. E quando a gente lê o texto aqui, a gente fica temeroso. E o interessante é que Paulo estava preso, condenado por causa do Evangelho. A palavra de Deus diz que Paulo diz assim numa das cartas que o Evangelho de Deus é o quê? Romanos 1,16 diz que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Mas para isso ele pagou um preço. E aqui a história nos relata que houve um momento na vida que ele estava sendo transportado para Roma em um navio e houve uma grande tempestade. Um amigo meu, conhecido meu, que hoje ele é missionário, está no Amazonas, e ele me ligou essa semana e pediu que eu orasse por ele. Ele foi para o Amazonas e lá a filhinha dele morreu de cólera por causa do Evangelho. E ele entrou na internet e viu a nossa igreja. E ele falou: pastor, prega uma palavra sobre âncora, eu estou precisando ouvir. A pessoa está tão longe. Aí eu orei ao Senhor e aí Deus me deu essa palavra. Então essa palavra não é só para ele, é para mim e para você. Amém? Âncora da confiança. O primeiro aspecto que nós vimos na nossa vida diária é a confiança, porque nós jogamos a nossa âncora, que é o nosso espírito, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós nos lançamos no Senhor Jesus, a gente estiver passando por qualquer tribulação ou qualquer vento ou tempestade, pegamos a nossa âncora e lançamos no Senhor Jesus Cristo e ficamos escondidos nele. Aí a palavra diz que a misericórdia dele, palavra Hashem em hebraico, que significa Hashem, misericórdia, assim. No grego a palavra misericórdia é inclinar-se com o coração. Aí o Senhor se inclina para nós. E aqui a vida de Paulo, eles não relatam isso. Ele fala que ele estava indo de um lugar para o outro por causa do Evangelho. Ele ia ser julgado, mas porque Deus tinha um propósito na vida dele. O interessante é que ele não foi preso por qualquer coisa, ele foi preso porque Deus quis. Interessante que coisas que acontecem na minha vida e na sua vida é permissão de Deus, para a glória dele. Porque a palavra diz que ele pregou para toda a guarda pretoriana. Significa que ele pregou para um batalhão inteiro, preso. E aqui a palavra diz que quando nós lançamos a nossa âncora da confiança em Cristo Jesus, ainda que a gente passe por grandes momentos difíceis da nossa vida, a nossa âncora está fincada. Porque a parte de cima da âncora é uma cruz, mas a parte de baixo é uma alça como gancho, para que a gente possa se agarrar em Cristo, no sacrifício dele, porque ele levou sobre si nossas dores, nossos anseios, nossas perturbações, nossas tristezas, nossas amarguras. Quando nós lançamos sobre ele a nossa âncora, e a gente pede socorro, porque quando se lança uma âncora, significa que nós queremos ficar seguros. Às vezes nós estamos inseguros de alguma coisa. Às vezes é um filho que está doente, às vezes é uma falta de emprego, às vezes é um ministério que balança.
Aí tiramos a nossa âncora e jogamos no Senhor, porque Ele é o porto tranquilo, porque a sombra do Onipotente nós descansamos. A outra âncora é a âncora do propósito, porque Deus ele tem um propósito na sua vida e Ele não vai deixar que você não cumpra. Foi assim com Oséias. Ele disse para Oséias: vai lá e busca aquela mulher e casa com ela. Por 3 vezes. No final ele disse para Oséias: resgata ela, compra ela. Tinha um propósito. É uma âncora que Deus usa e que nós temos que lançar nele. Qual o seu propósito, Deus, para a minha vida? O que o Senhor fez, Deus? O que o Senhor quer da minha vida? O Senhor planejou a minha vida, o Senhor me criou, o Senhor me fez perfeito, com os meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca para te adorar. Mas qual é o propósito de tudo isso? E eu perguntei a Deus: qual é o propósito para que o Senhor me chamou para ser pastor? Aí Ele disse: para ensinar, somente para ensinar. Qual é o seu propósito, irmão? Muitas vezes a gente erra o propósito, esquece a âncora e joga fora. Pois aqui a palavra fala que eles lançaram 4 âncoras. Eles estavam temerosos do que estava acontecendo. E hoje, com a crise que nós estamos vivendo no Brasil, a gente olha e fala e a gente fica temeroso de situações ou daquilo que vai acontecer. Sabia que tem um propósito porque tudo isso está acontecendo? E o propósito é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e jejuar e me buscar, então eu virei do céu e eu sararei a sua terra. Tem um propósito sobre a sua vida. Jesus, ele teve um propósito para ele vir à terra, que era de resgatar todos aqueles que se perdeu. Você, pai que está aqui, qual é o propósito que Deus te deu? De ter filhos, de cuidar bem do bem que Ele te deu, que é um presente, que não é seu, é dele. Porque a palavra diz que Ele é como flecha. Os nossos filhos, querido, são como flechas na mão do arqueiro. E no livro do Apocalipse fala que vem um cavaleiro num cavalo branco, e ele só tem um arco. Ele não tem mais as flechas. Sabe por quê? As flechas foram entregues para nós, são os nossos filhos. Qual é o propósito que Deus nos chamou? A segunda âncora que nós vimos aqui é a âncora do propósito. A terceira é a âncora da esperança. Ainda que eu não veja, ainda que eu não esteja vendo, ainda que a situação está ruim, ainda que meu filho não saiu das drogas, ainda que meu marido é assim, ainda que eu estou desempregado, ainda que o meu irmão, ainda que a igreja não encheu, ainda que as coisas que eu quero, ainda que o louvor não é daquela forma, ainda. A palavra ainda é porque não aconteceu. A minha esperança da âncora, eu vou pegar a minha âncora da esperança e vou lançar em Cristo. Porque Ele disse o quê? Lançai sobre mim. Lancem sobre mim. Por que vocês estão tão ansiosos? Não é isso que Ele fala? O Salmo 46 diz o que? O verso 10: aquietai-vos, filhinhos, fiquem quietos. Em outras palavras, ele está dizendo assim, na Bíblia Nova Versão Internacional, ela diz assim: fiquem, filhinhos, quietos, acalmem, porque eu estou fazendo, eu estou operando. É isso que ele está dizendo para nós. Então a âncora da esperança é a gente olhar que tudo ao nosso redor está caindo, mas nós não seremos atingidos, porque nós sabemos a quem nós servimos. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A âncora da esperança é aquele que trouxe a salvação, porque a palavra diz que a esperança é Cristo. Não tem outra esperança se não for Jesus Cristo. Não existe. Você pode andar em todos os lugares, se seu problema é falta de dinheiro, a sua esperança está em Cristo. Se a sua
O diabo apareceu para Jesus e ele ofereceu algumas coisas para Jesus. Ele fez o contrário que ele fez. Ele tentou fazer aquilo que ele fez com a Eva, mas ele esqueceu. Ele esqueceu que o último Adão não conheceu o pecado. E ele é a nossa... Pegamos a nossa esperança, a nossa âncora, e jogamos nessa esperança naquele que não conheceu o pecado. E lá do céu, ele está com os olhos como chama de fogo, porque no livro do Apocalipse diz que ele está com os olhos como chama de fogo. Eu fico imaginando, na hora que a gente lança a nossa âncora, Jesus fica... Eu fico imaginando assim, Satanás nos acusando, porque está escrito no livro de Zacarias que o acusador chega diante de Deus e do outro lado está o advogado fiel com a esperança na mão. E quando a gente lança a nossa âncora, ele fala diante do Pai: de certo que eles pecaram, mas eu levei sobre mim. E os anjos ficam vibrando, torcendo, porque são testemunhas vivas da salvação, porque eles queriam pregar e Deus não deixou. Então a âncora da esperança, porque a nossa fé está firmada na rocha que é Cristo. Muitas das vezes a gente perde a esperança, a gente perde muitas coisas na vida. Mas eu quero te dizer, ainda que você esteja passando por ventos contrários, vamos dizer assim, ele está lá, soprando a seu favor. A outra é a âncora da comunhão. O Elias, quando ele sofreu o ataque da tempestade da Jezabel, o que ele fez? Ele se retirou e foi se esconder sozinho. Queridos, lutar sozinho, lutar contra o mundo espiritual sozinho é perder batalha. Mas quando a gente lança a nossa âncora da comunhão, sabe o que acontece? A palavra diz que quando nós estamos juntos, nós somos fortes, somos mais que vencedores, porque somos um só em Cristo, temos o mesmo pensamento. O amado lá do Amazonas me ligou, mais de 20 anos que eu não lembrava dele. A forte âncora da presença de Deus, a gente se lembrar que a gente tem alguém. Esse alguém não é seu marido, não é seu filho, não é sua esposa, não é sua mãe, não é sua avó, não é seu neto. É Deus Todo-Poderoso. Lá no livro de Atos, capítulo 27, 23, diz: porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e quem eu sirvo. Há uma diferença. Quando nós temos comunhão com o Senhor, aparece sempre um anjo para te dar uma palavra viva e eficaz, porque ela é mais cortante, não é verdade? E o anjo apareceu para quem? Para Paulo, e garantiu para ele que ele estava com ele. Então, no momento mais difícil da sua vida, é o momento que ele mais está perto. Parece que ele está longe, mas é o momento que ele está mais perto de você. E hoje ele manda te dizer: não desanime, eu sou o seu Deus. Você tem que dizer, olha para ele: é a quem eu sirvo. A quem você serve? É o seu Senhor. O Senhor é dono. Então nada que você tem pertence a você. Seu corpo, seu filho, sua saúde, nada. Se você está sofrendo no seu corpo, ele também está, porque é dele. Você não é propriedade exclusiva dele. Que incentivo, hein, irmãos? Que incentivo Paulo está falando. É saber que iremos enfrentar, nunca iremos enfrentar em nenhum instante qualquer momento difícil. Todos os lugares onde você estiver,
Ele está contigo. Ele não falou em Mateus? Ide, eu estarei convosco todos os dias. Na hora que você está deitado, dormindo, Ele está guardando seu sonho. Na hora que você levanta, Ele está lá. Na hora que você sai, Ele está lá. Em todos os lugares. Aonde fugirei eu da presença do Senhor? Se eu for em qualquer lugar, Ele está presente. Hebreus 13:5, vamos ler? Olha a parte B, que diz aí na parte B, diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais eu vou te abandonar. Tem um outro texto que está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, que diz assim, que Deus olhou em volta, olha como que ele fala que é a presença dele. Ele olhou em volta, olhou pelos anjos e pensou, pelos anjos eu não posso jurar, porque eles podem cair. Então eu juro por mim mesmo, que te abençoarei. Receba lá, você canta lá, você e anda lá. Então Paulo tinha segurança do que era isso. Paulo sabia, ele conhecia esse Deus. Ele sabia que ele não ia, aquele que ele disse lá, eu jurei por mim mesmo. Não tem outra forma. Não tem outra coisa maior para me jurar do que eu mesmo, que vou te abençoar. Para eu pensar nisso, irmão. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente não entrega o nosso caminho a Ele e não agrada a Ele. Salmo 23, 4. Às vezes a gente perder um ente querido é difícil. Mas quando nós temos o Senhor, nós sabemos o que Ele quer. Olha o que diz aí: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes a gente anda no vale da sombra da morte? Quantas vezes a gente passou por dificuldades que era impossível para qualquer homem resolver, ou o seu melhor amigo terreno. Mas aí aparece aquele que jurou por ele mesmo: não temerei mal nenhum, porque Ele, o poderoso de Israel, o santo de Israel, o Senhor dos exércitos, o majestoso, o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas, aquele que nos comprou, aquele que nos redimiu, aquele que foi à cruz, é conosco. Aí ele fala no 6 assim: bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Olha que maravilha! É todos os dias. Se eu completar 90 anos, a bondade e a misericórdia está comigo. Se for 50, se for 30, se for 1000, Ele está comigo, Ele está com você. Porque é promessa. E eu habitarei na casa do Senhor. É difícil ser cristão? É. Quando a gente não se apaixona por Jesus. Pedro disse para Jesus assim, quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Aí ele não tinha mais resposta. Sabe por quê? Ele já tinha morrido. Aí ele fala: tu sabes, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Forte âncora das promessas de Deus. Mateus 27, 24 diz: não temas. Olha o Senhor dizendo de novo: não temas. Fala seu nome aí. Aqui está Paulo, Carlos, Léo, Tauan, Fábio. Não temas. Importa que compareças perante César.
o propósito que eu tenho para vocês vai cumprir. É isso que ele está falando. Ninguém vai entrar na sua frente e vai te atrapalhar. É o meu propósito que eu tenho na sua vida. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Sabia disso? Está na sua casa, seus vizinhos, os da igreja, navegam na sua vida, que passam pela sua vida. Se você orar, se você falar, se você comparecer diante delas e anunciar o evangelho, que era o propósito de Deus para Paulo, nenhum se perca, nenhum vai se perder. Nem aquele que você acha que já morreu, que o diabo levou e ceifou, ele teve oportunidade porque ele compareceu diante de você. Forte isso, né? Mas você é um embaixador. Não é de qualquer lugar, é do reino de Deus. E quando a gente é embaixador, a linguagem tem que ser daquilo que você está falando, é do reino. Portanto, amados, tenha bom ânimo, longo ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. O que o Senhor te falou, Ele vela para cumprir, fazer cumprir a palavra dele. Ele tem uma promessa. E essa promessa, ela não vai morrer na sua vida. Ainda que você não veja, Ele está soprando. Porque Ele é Deus. Mas a gente às vezes quer atrapalhar. 1 Coríntios diz que nós somos o quê? A carta escrita não por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo. Mas de vez em quando a gente quer mandar um e-mail, não é verdade? O e-mail é mais rápido, pastor. O e-mail resolve mais rápido. Mas uma carta demora mais para ler. Demora mais para a pessoa parar para entender. E um e-mail a gente pode escrever errado. A gente pode escrever você, a gente escreve VC. A pessoa pode não entender. Não é verdade? Vai cumprir. Você precisa ter bom ânimo, nunca desistir. Mas parece que não está acontecendo. Tá. Só que não é do seu jeito. É do jeito dele. E do jeito dele é sadio. O nosso jeito às vezes não é, mas o dele é. Âncora da promessa preciosa. Romanos 4:21 diz: e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Significa que o que Ele te falou, Ele vai fazer. Nada vai impedir. Agindo Deus, querido. É fácil a gente dizer assim, né? Romanos 3:4 diz: de modo nenhum, antes seja Deus o quê? Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro do Juvenal. E hoje ele veio, tá vendo? E todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. É usar a palavra como arma. Hebreus 6:18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nunca vai mudar, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Temos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Não desanima, meu irmão. Você vai ouvir vozes falando com você que não está certo, que não vai dar certo, que está em crise, que está assim, que pode ser. Eu estou te dizendo. É a boca de Deus que está te dizendo aqui nessa noite. Já deu certo. Porque Ele cumpriu a parte dele. Agora basta o quê? Hebreus 11:1 diz que é para a gente ter fé. É impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. É impossível dançar, cantar, pregar,
fala bonito. A fé é tudo. A forte âncora do propósito de Deus. 27 e 24. Não temas, Paulo, importa que compareças diante de César. E eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Deus chamou um homem chamado Ananias. Falou: Ananias, levanta, vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Simão. Lá tem um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Olha para o lado aí. Para quê? Para só enfeitar? Nós temos um vaso aqui para enfeitar. Mas o verdadeiro vaso, ele não só serve de enfeite, ele serve para quê? Ser cheio de óleo. Não é verdade? Então, olha, para levar o meu nome, coloca isso no seu coração, irmão. Não numa camisa. É muito bonito eu colocar no meu peito: eu amo Jesus, Jesus é a rocha eterna. Eu colocar o nome da igreja no carro, ou o nome de Jesus, ou um versículo. É lindo, mas mais maravilhoso é viver, é conhecer Ele de perto e viver Ele. E ser grato por todas as coisas que Ele tem para a nossa vida. Levar o meu nome. Mas para isso, queridos, acontecem alguns ventos que vêm de fora, fora da estação. Talvez você tenha sido castigado por algumas tempestades, né, na saúde. Nossa, quando chega uma tempestade na saúde, como dói, como é ruim. Na vida profissional, quando a gente perde o emprego, não é verdade? Quando a gente acontece algo na nossa vida que nos machuca a nossa alma, né? Na área financeira, familiar, conjugal, perca de algum parente, ministério, são os ventos contrários. Vamos ler João 16, 33. Talvez você esteja aqui nessa noite assim. São as tempestades que vêm de fora, que trazem um mar revolto. Às vezes a gente se sente não tem jeito de sair dessa tempestade. Olha o que diz aí: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, eu venci o mundo significa que, olha, eu venci as tribulações. Vocês também vão vencer. É isso que ele está falando. É só um momento. São provações. Você às vezes pode estar se perguntando, né? Como sobreviver a essa tempestade? Fiz questão de fazer essa pré-ministração bem esclarecida para a gente sair daqui hoje feliz. Primeira coisa que temos que fazer é lançar ao mar a carga do nosso navio, que é a nossa vida. Eles tiveram que lançar muitas coisas ao mar, inclusive o mastro principal. Atos 27, 19 diz isso. Sabe o que significa? Lançar coisas, é tirar coisas da nossa vida, da nossa alma, que está atrapalhando a presença de Deus. Inclusive o quê? O mastro principal. Para que serve o mastro? Para erguer a vela.
Quando nós pegamos, estendemos o mastro e vem o vento, qualquer vento venha, vai levar nossa vida para cá e para lá e nos machucar. Mas quando nós tiramos as coisas e lançamos no mar, como a palavra diz, aquelas coisas que nos impedem, que somos nós que temos que tirar, e abaixamos o mastro, vamos saber e vamos identificar quando é o vento do Espírito Santo. Aí poderemos levantar. E muitas das vezes nem precisamos nos levantar o nosso mastro principal, sabe por quê? Porque o mastro principal representa o nosso eu. E quando nós deixamos ele morto dentro de nós, o Espírito Santo sopra e a gente se identifica, porque é o Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E as tribulações passam, porque nós recebemos do Senhor. E o trigo, engraçado que ele jogou o trigo. Para que serve o trigo? Quando eu era jovem, meu pai estava construindo uma casa onde a minha mãe mora hoje, onde eu morei, e o tempo era difícil. E Deus me levou a contemplar esse. Na hora que soube o trigo, ele me lembrou isso. Meu pai, a gente passava um pouco de dificuldade, não era como hoje. Eu lembro que a gente comprava rapadura. Todo mundo sabe o que é uma rapadura? Às 3 horas da tarde, que era a hora do lanche, a gente pegava a rapadura e passava a faca na rapadura assim, e punha na farinha. Isso é tirar o trigo. São momentos que a gente passa na vida de abastança. A gente tira aquilo que era o sobreviver da nossa vida, que está nos levando a outro caminho, e joga no mar. Eles fizeram isso. Mas Paulo sabia quem ele servia. E você, meu amado? Tirem de vocês, lancem no mar. O Deus a quem eu sirvo não vai nos abandonar no meio da tempestade. A águia é considerada a ave mais nobre e corajosa porque é a única ave que voa contra a tempestade. Ela é uma ave tão poderosa, ela tem a envergadura das suas asas mais de 2 metros. E ela não teme a tempestade. Tem os olhos que enxergam quilômetros. Faça como a águia. Vença a tempestade. Quando você precisar, abra as envergaduras do Espírito Santo e bata contra a tempestade. E fala para ele: Satanás, na minha casa não, na minha família não, no meu desemprego não, na minha saúde não, na minha vida não, eu já me esvaziei. E se você entrar para dentro de casa depois de fazer essa oração, volta lá fora e fala para ele: eu esqueci de algo, não estou sozinho, sou como a águia, vou te enfrentar de frente. Faço parte de um exército onde só tem águias. Queria orar por você. Queria que você curvasse a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante do Senhor, Pai, no tremor e temor ao Senhor. E te apresento, Pai, tua noiva. Te apresento também os missionários que estão longe de suas casas, que perderam os entes queridos, que perderam tudo, Pai. Os que estão presos, os que estão morrendo com malária por causa da tua palavra, os que estão sendo decapitados. Oh Deus, os que não têm um carro para ir aonde quer,
os que estão faltando alimento para eles. Deus, neste momento eu oro agora por eles também, mas oro agora pela tua noiva que está aqui, Pai. O Senhor a trouxe, o Senhor escolheu cada um deles, Deus, e eles sabem a quem eles servem, a Ti, somente a Ti, porque eles são Teus. Nenhum deles pertence a mim, pertence ao Senhor. Então, Pai, aqueles que eles estão precisando, eu sei que a maior de todas as coisas que precisamos, Pai, é o Teu amor e a Tua paz. Ensina-nos, Senhor, a ter essa paz todos os dias. Revela-nos a nós, Pai, e nós seremos saciados completamente da Tua presença. Aqueles, Pai, que estão passando lutas na área da saúde, eu oro agora. Tua palavra diz, Pai, para a gente orar e clamar ao Senhor, e o Senhor nos responderia. Então agora nós estamos clamando a tempestade na área da saúde. Passa a Tua mão poderosa e cura. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Que eles fiquem todos curados. Não foi assim, Jesus, que o Senhor perguntava: o que queres? E eles te respondiam: queremos ser curados. Nós queremos nessa noite ser curados de todas as enfermidades, porque para o Senhor não há diferença entre elas. Aqueles, Pai, que estão lutas na família, te peço agora, Deus, toca agora, Senhor, em cada um deles. Tira esse espírito das trevas que tem causado dissensão, meu Pai. No emprego, Senhor, abre as portas, Pai. Lá fora pode estar em crise, mas nós estamos no Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas. Abre a porta, Pai, para a Tua noiva. Aqueles que estão, ó Pai, com os ministérios abatido, Pai, não deixe eles ser destruídos, Senhor. Eu ministro sobre a vida deles, Pai, a porção do Teu Espírito cada dia mais, Pai, para a glória do Teu nome, porque Tu és o meu Deus, Tu és soberano, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria que a Mariana viesse aqui. Vem aqui, Mariana. Eu queria que a Luciana ou a Cida venham aqui. Quero orar por ela. Amém. Mariana sentiu só. Não foi? O Espírito Santo falou que você sentiu só. Muito só. Você não está só. O Senhor manda te dizer que você não está só. Você é muito amada. Viu? O Senhor está te dizendo que Ele te ama muito e colocou você num lugar onde as pessoas te amam. Viu? Você não está só, minha amada, diz o Senhor. Porque eu que te constituí, eu que te designei o caminho que você andou e que você tem que andar, diz o Senhor. Ainda que seu pai, sua mãe, ou qualquer homem ou mulher te abandonasse, jamais te abandonarei. As minhas promessas que eu tenho para contigo, e tu sabes muito bem, tu me conheces, diz o Senhor. Vem sobre você como uma chuva, não é como uma tempestade, porque não faço tempestade, diz o Senhor. Eis que faço chover sobre ti, e derramo sobre ti uma chuva seródica, e nascerá sobre ti, e tu verás, e tu vai colher, porque és minha filha amada. Amém? Abraça ela. Aleluia. Você que está se sentindo assim como ela, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você está sentindo só, está sentindo vazio. Deus não olha para mim, não acontece essas coisas comigo. Levanta do seu lugar e vem cá que eu quero orar por você.
Amém? Glória a Deus. Eu queria que você se assentasse por um momento. Eu quero chamar a Leila e a... Vem aqui, Léo. É Deus. Vem cá, Marcos. Abraça ele aí. Senhor meu Deus e meu Pai, está a vida do Léo nas suas mãos. O momento que o Léo tem passado, Senhor, Tu sabes e Tu conheces que é um momento para a gente que é o cabeça do lar. É um momento tão difícil, Pai. Mas como o Senhor disse a ele que o Senhor seria com ele. Acaso não sou eu que tenho tido contigo, diz o Senhor? Acaso eu não tenho te treinado como um soldado? Eis que tem faltado algo a ti, diz o Senhor. Acaso tem faltado alguma coisa a ti? Debate comigo, diz o Senhor, e eu te responderei, porque sou seu Deus. Apenas é o seu tempo de me conhecer mais de perto. Larga tudo aquilo. Larga o teu pilão de amassar o trigo. Pega a tua vara de canjar, diz o Senhor, e apenas me ouça, porque sou o seu pastor. E quando eu disse que nada te faltará, porque nada te faltará, porque eu sou o Senhor. Leila e Luciana tem algo para falar para vocês, amém? Depois eu dou a bênção apostólica para vocês.